Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. Não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão também, não podendo mais esperar, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Queridos irmãos, esta passagem das Escrituras Sagradas, ela é extremamente relevante para o momento no qual nós estamos vivendo, porque Paulo enviou Timóteo com uma missão, e se Timóteo cumprisse seu papel eficazmente, o resultado seria para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações. As tribulações, elas têm o potencial de fazer com que a igreja, o crente, os crentes fraquejem. A palavra grega traduzida em português por fraquejar também tem o significado de voltar atrás, desistir da fé, abrir mão, desistir, fraquejar, ficar mentalmente perturbado. As tribulações, elas podem provocar esse resultado. E seria trágico se aqueles que creem abandonassem a sua fé, apostatassem, esmorecessem na fé, perdessem a confiança no Senhor. E é interessante porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, verso 8, que a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares. Eles haviam se convertido e o impacto da conversão deles fora tal que em todos os lugares a fé que agora eles tinham em Deus, ela havia sido divulgada por todos os lugares. E se agora eles fraquejassem na fé, em virtude das tribulações, dos sofrimentos, das adversidades e das aflições, então aquele testemunho seria maculado, aquele testemunho seria inutilizado. As pessoas também saberiam que aqueles que creram a fé, agora abriram mão da fé. E isso seria trágico para o Evangelho, trágico para a igreja. Portanto, fraquejar diante das tribulações é uma possibilidade. E muitos, quando enfrentam tribulações, fraquejam, esmorecem, perdem a confiança em Deus, questionam por que estou passando por tudo isso, porque Deus permitiu e está permitindo que eu enfrente todas essas coisas. Por isso o apóstolo Paulo enviou Timóteo. Vamos ver o contexto? O contexto, para os irmãos compreenderem, é o seguinte: Paulo estava na Ásia e, por revelação divina, foi para a Europa, a região da Macedônia, para pregar o Evangelho. Prega em Filipos, planta uma igreja.
De Filipos, ele vai para Tessalônica, evangeliza, pessoas se convertem, ele planta uma igreja, mas vem uma feroz perseguição e ele precisa sair apressadamente daquela cidade. Ele não tivera todo o tempo necessário para doutrinar, fortalecer e firmar aquela igreja. E ele vai para Bereia. De Bereia, ele vai então com Silas e Timóteo para Atenas. E ele manda, não é? Ele aguarda a chegada de Timóteo e Silas, que ficaram em Bereia. E quando eles voltam, o apóstolo toma uma decisão: voltarei a ficar sozinho de novo e reenviarei Timóteo para a cidade de Tessalônica, porque eu não suporto mais essa interrogação. Eles sucumbiram ou não diante das tribulações? Eles fraquejaram ou não diante da perseguição? Portanto, o contexto está aí no versículo 17 do capítulo 2. Embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não estamos longe do vosso coração. Ele compartilha que por 2 vezes planejou, decidiu e deliberou voltar para visitá-los, mas ele não conseguiu, porque Satanás nos impediu. A palavra impedir, no grego, ela tem o significado de obstruir uma estrada para que ela se torne intransitável. Viajei agora de carro e muitas vezes você observa uma greve, um protesto, as pessoas põem pneus, pedras, paus, pregos, incendeiam os pneus e aí as imagens aéreas mostram quilômetros de engarrafamento, porque a via foi obstruída e ela se tornou intransitável. O apóstolo Paulo não vivia de um triunfalismo aparente. Ele admite, ele tem absoluta certeza que não conseguiu voltar àquela cidade, mesmo tendo desejado e planejado, porque houve uma obstrução satânica. Satanás venceu, ele conseguiu obstruir e o apóstolo não conseguiu voltar. E aqui os irmãos atentem o seguinte: todas as vezes que você pretender fazer algo para o bem de alguém espiritualmente, para visitar uma pessoa, para visitar um trabalho, não pense que é só uma questão de ter passagem, ter dinheiro e ter condições de clima, de saúde para ir. Satanás coloca os seus impedimentos, as suas obstruções, para que você não consiga ir onde você pretendia, com o propósito de levar a palavra de Deus. Tudo acontece. Quando eu quebrei meu pé e fui ser operado, eu fui atendido por um enfermeiro que ele era profundamente comprometido com entidades malignas, ele e seu amigo, e isso tudo com homossexualismo envolvido. Mas o seu amigo se converteu, deixou a homossexualidade, libertou-se da opressão daquelas entidades, e no dia do seu batismo convidou o seu amigo para presenciar o poder de Deus em sua vida. E ele foi com o endereço na mão, com o nome da rua e o número, e ele passou 3, 4 vezes na frente do templo, e ele não encontrou o endereço e foi embora. O que é isso? Uma cegueira espiritual maligna, para que ele não ouvisse. O caminho dele foi obstruído. Oposição. Você está em casa, você acorda e eu quero sábado, eu planejo amanhã ir adorar a Deus, e você acha que é só uma questão de ter vontade, e você não se dá conta do desânimo e do que lhe acontece e que o desmotiva para vir
porque existem impedimentos espirituais, obstruções espirituais, que você não vê, como este púlpito que você agora contempla. Mas existe oposição, e muitos que não têm maturidade espiritual, discernimento espiritual, fraquejam, não prosseguem, não vão avante naquele propósito. Fazem o propósito diário de ler a Bíblia, jejuar e orar, mas vem o desânimo, vem os questionamentos, e a pessoa não entende, porque não tem discernimento espiritual, que tem oposição maligna. Paulo admitiu: Satanás nos impediu, ele conseguiu obstruir. E ele diz no versículo 1 do capítulo 3, por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós. Paulo ficou tão preocupado, que ele não deu mais conta de suportar a preocupação. Ela se tornara um fardo pesadíssimo sobre os seus ombros, e ele não deu mais conta. Será que eles sucumbiram? Será que eles fraquejaram diante das tribulações levantadas por Satanás, para que eles abandonem a fé em Cristo? Será? Eles estão firmes na fé ou não? Paulo não suportou mais a preocupação, e ele diz: por isso o quê? Porque ele queria visitá-los, ele tinha saudades, porque Satanás o impediu, e porque na volta de Jesus, aquela igreja seria sua alegria, sua coroa, e seria a sua esperança. Por causa de todas essas coisas, o apóstolo então declara: achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. Ele tomou essa decisão: eu fico aqui. E se vocês lerem Atos 17, verão que depois de sair de Tessalônica, ele vai para Bereia. Timóteo e Silas ficam em Bereia, depois eles se reencontram com Paulo. Paulo vai para Atenas, depois ele vai para Corinto e reencontra, não é, os seus cooperadores que trazem as ofertas para que ele de tempo integral se dedicasse ao ministério da palavra, mas agora ele decide ficar sozinho em Atenas. E o que ele fez? Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Enviamos Timóteo. Com que propósito? Para vos fortalecer. Com que propósito? Para vos dar ânimo na fé. Com esse duplo propósito, Timóteo foi enviado. Queridos irmãos, Timóteo, Paulo o chama de irmão, para dizer: ele não é melhor do que ninguém. Paulo não é melhor do que ninguém. Paulo é apóstolo, tem autoridade, mas ele não é estrela. Ele não é alguém acima e além de ninguém. Timóteo é irmão. E Timóteo é, diz ele, ministro de Deus. Sinergon, a palavra sinergia ou sinergismo vem desta palavra, que significa realizar uma ação em conjunto. É quando duas pessoas ou três ou mais se unem para fazer uma tarefa. É uma sinergia, é o somar das forças, das capacidades e dos potenciais para juntos fazerem alguma coisa. Timóteo é chamado de ministro de Deus, cooperador de Deus. Ele com Deus, Deus com ele. Quem faz a obra é Deus, mas Deus faz a obra através da instrumentalidade dos seus servos. Por isso, todas as vezes que você se coloca nas mãos de Deus e Deus faz a obra através da sua vida, você é um cooperador de Deus. Você está cooperando. Com o quê? Você pode converter alguém? Não. Você pode santificar alguém? Não. Mas o Espírito Santo pode, através da palavra, e você pode pregar a palavra. Você pode investir no reino. Você pode ser aquele por intermédio de quem
Deus faz a obra. Então Timóteo é irmão, Timóteo é cooperador de Deus, Timóteo é alguém usado por Deus, é alguém que em parceria com Deus. Por isso, Jesus disse, enquanto é dia, façamos. Ele não disse, façais. Ele não disse, faço. Ele disse, façamos. Eu e vocês, vocês e eu, façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Já visitei crentes doentes na cama, com lágrima nos olhos, dizendo, pastor, pede para Deus me curar. Tenho sido infiel até aqui, não tenho servido a Deus, e o que eu mais quero é que Ele me dê de novo saúde para fazer o que eu não fiz, servi-lo de coração. Deus não deu essa graça a todos os enfermos que já visitei sobre a cama, mas morreram com a tristeza de que poderiam ter sido cooperadores de Deus, mas por negligência espiritual e por ingratidão não foram. Que você não amargue essa tristeza quando chegar o momento do leito de dor. Queridos irmãos, com um duplo propósito, vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Fortalecer. Esse era o propósito pastoral. Timóteo foi enviado com este propósito. E eu quero pegar o propósito específico do envio de Timóteo para dizer que a minha missão como pastor é fortalecer a igreja e dar ânimo na fé à igreja. O seu propósito, marido, é fortalecer sua esposa e filhos e lhes dar ânimo na fé. Se eles estão com a fé desanimada, abatida, enfraquecida, dar ânimo na fé. Se você vê um irmão em Cristo, uma irmã, e você percebe que ela está fraquejando diante das tribulações, e você vai visitar, você tem esse propósito, o propósito não é fazer fuxico, não é criticar ninguém, não é chegar lá e dizer, você é fraca, né? Você é fraco, né? Não, o propósito é ir, fortalecer aquela pessoa e dar a ela ânimo na fé. Toda visita, toda palavra, toda ministração, em casa, no gabinete, no púlpito, na sala de aula da igreja, só podem ter esses dois propósitos: fortalecer e dar ânimo na fé. Vejam, meus irmãos, Satanás impediu Paulo de voltar para ministrar naquela igreja. Por quê? Porque ele estava perseguindo a igreja. Ele estava fazendo a igreja sofrer tribulações. E a tentação na tribulação é, se tudo que está me acontecendo é consequência da minha conversão e da minha fé, então como eu soluciono? Eu abro mão da fé. Eu deixo Cristo. Então tudo isso cessa. A tentação é essa, voltar atrás, abrir mão da fé, por causa das tribulações. Mas a missão da igreja, e aí você tem que entender, por que você tem que estar aqui no culto? Por que você precisa participar dos homens, das Déboras, da escola bíblica, da comunhão, das conferências, dos grupos de estudos dos lares? Porque o propósito é fortalecer. Nós não inventamos grupos de estudos nos lares para fazer terapia ocupacional, porque ficamos preocupados se os irmãos não têm uma nova série para assistir, ou se já viram todas as novelas, ou se já viram todos os filmes. Coitado dos irmãos, nada para fazer. Vamos inventar uma atividade para preencher o tempo. Não. Todas as vezes que uma conferência é planejada, um encontro de casais é planejado, um grupo de estudos é planejado, o culto existe, é com este duplo propósito: fortalecer, dar ânimo na fé. Para quê? Para que ninguém fraqueje,
diante dessas tribulações. Como pastor, já vi pessoas fraquejarem. O casamento não vai bem, a pessoa fraqueja. Perdeu o emprego, a pessoa fraqueja. Deus levou uma pessoa amada e querida, a pessoa fraqueja. Ela está sendo tentada a viver em pecado, a pessoa fraqueja. As tribulações têm o potencial danoso de levar as pessoas a fraquejar. E elas precisam ser fortalecidas. É por isso que você precisa diariamente ler a Bíblia. É por isso que você precisa diariamente ajoelhar-se. É por isso que você precisa participar dos cultos. É por isso que você precisa participar de tudo o que Deus, através da igreja, planeja para o seu fortalecimento espiritual. Fortalecer. Vamos ver, a segunda palavra é dar ânimo na fé, dando a ideia do desânimo da fé, uma fé desanimada. Lembram que Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desmaie, não desfaleça. A fé desanima, a fé desfalece, a fé desmaia. É isso que acontece. Uma pessoa desmaiada não está morta, mas chuta ela, joga água nela, é como se estivesse morta. Fala com uma pessoa desmaiada, ela não ouve. Se a sua fé estiver desmaiada, esmorecida, então ela que cumpre na armadura de Deus o papel de escudo. Imagine o batalhão de choque que sai para enfrentar uma manifestação com coquetéis Molotov, pedras, paus, tudo é arremessado contra eles. Imaginem aquele batalhão de choque enfrentando uma manifestação sem escudo. Seria trágico, pois viver com uma fé enfraquecida, esmorecida, desanimada, equivale a enfrentar uma manifestação sem escudo. O coquetel Molotov vai bater em você e vai te incendiar. As pedras te acertarão, os paus quebrarão a sua cabeça, porque você está sem proteção. Por isso, o apóstolo Paulo disse: não consigo mais suportar a preocupação. A preocupação é tal que eu não dou mais conta. Timóteo, vai, eu vou ficar sozinho em Atenas. Não é bom, Jesus sempre mandou de 2 em 2. Não era bom ele ficar só, mas ele disse: eu vou ficar sozinho. No grego é deixado para trás. Uma frase muito importante dentro da escatologia bíblica. Serei deixado para trás, ficarei sozinho. Volta lá, Timóteo, para saber como eles estão e volta para me dar notícias, porque eu não suporto mais essa preocupação. Fortalecer, dar ânimo na fé. A palavra ânimo é paracaléu. O Espírito Santo é chamado de Paráclitos, o substantivo. Paráclito também é traduzido como encorajador. Em 1 João, advogado. Paráclito é alguém que é chamado para estar ao lado de alguém e ajudar. Se eu estou desmaiando, quem vem para o meu lado me coloca sobre os seus ombros, ele foi Paráclito. Se eu estou triste, alguém vem ao meu lado e me diz palavras de consolo, é Paráclito. Se eu estou diante de um juiz sendo acusado e ele vem me defender, o advogado, ele é Paráclito. Paráclito é todo aquele que está ao seu lado para te ajudar diante de uma situação. E aqui é o verbo paracaléu, que significa consolar, encorajar, advogar. Então, Timóteo, volta lá e consola, encoraja, não é? Advoga por eles. Volta lá. Vamos ver aonde estas palavras se encontram juntas. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 22. As duas palavras estão juntas. Sinergon
ou aliás, esterizo, fortalecer, e parakalé, o verbo encorajar, dar ânimo. Olha lá, Atos 14, 22. Diz que Paulo, não é, voltou, verso 21, e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fizeram o caminho inverso da primeira viagem missionária. E o que eles fizeram? Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Veja, renovando o ânimo. Aqui está a mesma palavra, exortando, encorajando, consolando. Essa foi a missão. Primeiro evangelizou, doutrinou, plantou a igreja. Na volta é para encorajar e renovar o ânimo. Não percam o ânimo. Atos 15, 32, as duas palavras de novo juntas. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram, exortaram, aconselharam, consolaram, paracaléu, com muitas palavras, e os fortaleceram. A mesma palavra que a gente encontra em 1 Tessalonicenses 3, 2. Fortalecer. Então, o propósito pastoral, o propósito missionário, evangelizar para a salvação. Uma vez evangelizado, uma vez conversão, agora o propósito é exortar, fortalecer, encorajar. Assim, meus irmãos, Timóteo foi enviado. Paulo, Barnabé, Judas e Silas faziam com a igreja. Esse é o propósito das visitas pastorais, das visitas, e quando eu digo visita pastoral, não é só a minha. Quando você vai ao encontro de um irmão que está fraquejando, com este propósito, a sua visita foi pastoral. Você está cuidando daquela ovelhinha. Não é só o pastor que faz visita pastoral. Quem procura o abatido, o desanimado na fé, para o encorajar e fortalecer e consolar, ele está cumprindo um papel pastoral. Queridos irmãos, então, o apóstolo diz, eu enviei Timóteo com esse propósito. Para quê? Para que ninguém, absolutamente ninguém, fraqueje diante dessas tribulações. Se a sua fé estiver fortalecida e animada, virão tribulações. Jesus disse, no mundo tereis tribulações. De repente, quando você menos espera, vem uma tempestade na vida. Uma tempestade que você não imaginava que iria passar. Um desemprego, a notícia de um falecimento brusco, abrupto, de uma pessoa amada. O cônjuge virou a cabeça, quer ir embora de casa, quer largar o marido, a esposa e filhos, porque virou a cabeça. Tempestades terríveis podem vir. E fraquejará, sim, quem não estiver fortalecido e aquele cuja fé estiver desanimada. Mas aquele que fortalecer a sua fé com a palavra, com a adoração e com todos os meios que Deus usa, promovidos pela igreja, para o fortalecimento e para dar ânimo na fé, então, por mais que sofra com a tribulação, não vai fraquejar, não vai duvidar, não vai questionar, não vai se revoltar, não vai desistir, não vai entregar os pontos, não fraquejará. Os irmãos estão percebendo? Muita gente diz, será que Deus, ele é narcisista? Será que Deus quer ser adorado porque ele tem um ego exaltado e ele quer ser elogiado?
Deus não precisa de você e nem de mim. Deus não precisa que estejamos aqui. Mas Ele é digno de que nos reunamos em Seu nome para tributar a Ele toda a glória e honra, porque Ele criou e porque Ele salvou. Mas ao adorá-lo, quem é que sai fortalecido pelo louvor, pela oração e pela palavra? Você. Por isso, quando você abre mão do culto, você não entende o mal que você está fazendo a você e à sua família. Eu não entendo o marido que planeja passeio dia de domingo e está tirando a sua esposa e os seus filhos da adoração. Passeia outras horas, outros momentos. Saibam que o prejuízo espiritual é enorme, tão grande que você abriria a mão de tudo se você se desse conta do prejuízo que é deixar de adorar a Deus. Eu já contei para os irmãos de um caso concreto, de um casal firme na igreja, consagrado e dedicado, com os filhos. Ficaram muito amigos de um outro casal que não era crente. E começou aquela amizade grude, toda hora com aquele casal, lazer com aquele casal, sempre juntos, valores diferentes. E então veio o convite: vamos nesse domingo? Ah, é só um domingo, vamos passear. Foram passear. Depois, vamos de novo? Foram. Aquele casal integrado, aquele casal que estava firme, ao invés de trazer o casal ímpio, foi influenciado e se afastou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Daquele grude, um na casa do outro, o homem daquele casal, ele começou a dar em cima da esposa dele e ela caiu em tentação e adulterou. E ele me disse: pastor, eu sou o culpado. Fui eu quem trouxe o inimigo para dentro da minha casa. Eu expus a minha família a uma amizade com ímpios. Eu deixei que a influência deles fosse maior e nos tirassem da adoração. Eu sou o culpado do esfriamento da minha família e do que eu estou vivendo e sofrendo no meu casamento. Queridos irmãos, nós não podemos abrir mão. Pare de se fortalecer, pare de animar, dar vigor, ânimo. Quando alguém diz: eu estou desanimado, eu estou sem ânimo. Uma pessoa com anemia profunda, ela está sem ânimo, ela não tem força para se levantar. Se a sua fé estiver anêmica, porque você não a alimenta, não pense que quando vier a tribulação, você dará conta de não fraquejar. Você vai fraquejar. Certo como 2 e 2 são 4. Pare de comer 5 dias consecutivos. E se você desmaiar, não se assuste. Não se assuste. Você deixou de se fortalecer pelo alimento. Irmãos, sejamos sóbrios, sejamos sensatos. Muitos agora com essa pandemia estão fraquejando. Pararam de vir aos cultos. Lockdown, não pode mais sair. Não estão dando continuidade, não tem vida devocional. E estão fraquejando. Precisamos nos fortalecer. Precisamos ser fortalecidos. A nossa fé precisa de ânimo. E Deus usou Timóteo para dar o ânimo que a igreja precisava na fé. Deus vai usar um grupo de estudo bíblico, um culto, uma visita, um telefonema, uma oração. Então, usará aquele momento que você consagrará para ler a palavra e para orar. Fortaleça a sua fé. E o apóstolo Paulo diz: porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Isso o quê? Sofrer tribulações. O destino de toda pessoa convertida é sofrer.
Ponto final. Fomos destinados para isso. Por quê? Porque é impossível seguir Jesus e não sofrer. Seguir Jesus com fidelidade e não ser perseguido, não ser criticado, não ser rejeitado, não ser mal interpretado. É impossível. Você, ao converter-se, você foi chamado para sofrer por causa de Cristo. Mas o evangelho barato, ou o falso evangelho, esse é barato, porque o evangelho não é barato, mas o que está se pregando aí é: aceita Jesus, tudo da sua vida agora vai ser mar de rosas, vai dar tudo certo. E então começa a dar tudo errado porque você se converteu. Porque essa falsa pregação, não é? De bênção, de alívio, de tudo, as pessoas estão deslumbradas, e aí quando elas se deparam com os problemas que elas enfrentam, porque elas se converteram, elas fraquejam. Mas olha o que Paulo diz no verso 4: pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos, vocês e eu, de sofrer tribulações. Fazia parte da classe de doutrina da igreja primitiva ensinar, fazia parte do currículo. Você vai sofrer porque se converteu. Hoje ninguém ensina mais isso. Hoje as pessoas são estimuladas a aceitar a Cristo, a se batizar, porque elas terão uma vida de vitória, de prosperidade, de bênçãos, mas não estão sendo doutrinadas, não está sendo dito, e Paulo está dizendo: quando eu estava convosco, quando eu vos evangelizei, eu ensinei que vocês estavam destinados a passar por tribulações. Vocês sofreriam, vocês já tinham sido instruídos. Irmãos, é melhor prevenir do que remediar. A prevenção, Paulo preveniu, ele já deixou claro, eles não estavam sendo surpreendidos. Hoje tem gente que aceita Cristo e fica surpreso porque começa a sofrer, começa a ter problemas. Ora, se eu aceitei Cristo para os meus problemas solucionarem, agora eu estou tendo mais problemas. Uma irmã me disse: eu vivia bem com meu marido, nosso casamento era estável, agora está um inferno, porque eu me converti. Ele não aceita a minha fé, ele não aceita Jesus, ele não aceita mais que eu não queira isso ou aquilo. E agora os seus posicionamentos éticos estavam deixando seu marido furioso. E estava gerando problemas no casamento por causa da sua fé. E aquela senhora começou a sofrer problemas conjugais por causa de Jesus Cristo. E ele disse: eu não vim, pensais tolamente, pensais que vim trazer paz à terra? É o que se prega. Jesus é o príncipe da paz. Jesus veio trazer a paz, ele veio trazer guerra. Pensais que vim trazer paz? Não, eu vim trazer fogo, eu vim colocar um contra o outro. Que é isso, Jesus? O Senhor vai agora ser um instigador, um fofoqueiro, um promotor de confusão? Não, mas porque quando uma pessoa se converte e quer ser fiel a Ele, então agora as demais lealdades e fidelidades ficarão em segundo e terceiro plano. E quando as pessoas percebem que agora tem alguém mais importante na nossa vida, com quem temos um compromisso absoluto, elas não aceitam. E é isso que o apóstolo fez. Irmãos, faz parte da vida cristã sofrer. Faz parte da vida cristã ser perseguido. Se você se posicionar com um parente seu e ele ficar com ódio de você, não querer mais te ver e nem falar com você, isso não é para você ficar surpreso. Isso é natural. Se amigos se afastarem de você, é natural. Se debocharem, caçoarem das suas convicções espirituais e morais, é natural. Não fiquem espantados. Fomos destinados para sofrer por causa da nossa fé. Por essa razão, verso 5, também não podendo mais esperar,
Procurei saber da vossa fé. Timóteo foi. Imagine um quadro bem real nos nossos dias. Você está em casa. Seu filho, seu pai, seu cônjuge está internado com Covid. Qual é o estado? Você não sabe. O médico não telefona, não tem boletim. Qual é o estado? Você não sabe. E você não suporta mais a preocupação. E você quer saber agora o real estado de saúde. Aí você vai lá no hospital. E você diz, não saio daqui sem que me deem notícias do estado da saúde. É grave, é gravíssimo, estável, melhorando, piorando. Timóteo voltou e Timóteo trouxe notícias, não é? De que, a respeito do estado da fé, a fé estava abatida, desanimada, eles haviam fraquejado. Qual era o medo de Paulo? Verso 5, pois tinha medo. Paulo não tem medo de dizer que tinha medo. Paulo não tem nenhuma arrogância. Eu sou apóstolo, sou ungido. Satanás não me impede. Eu vejo muita gente dizendo aí, eu dou tapa na cara de Satanás. Eu já vi um pregador dizer isso. Dê tapa na cara de Satanás. Um pecador fraco vai dar um tapa na cara de um ser espiritual maligno de grande poder. Paulo não tem vergonha de dizer, eu quis voltar a Tessalônica, Satanás me impediu. Ele não tem receio de dizer, tive medo, eu tive medo. E qual foi o medo de Paulo? Que o tentador vos desencaminhasse. Qual é o propósito de Satanás? Nos desencaminhar, nos tirar do caminho. Por isso ele disse, não suportei mais a preocupação. E pedi, Timóteo, vai com 3 papéis e 3 missões. Fortaleça, anime a fé e me traga notícias do estado da fé. Eu estou com medo de que Satanás, pelas tribulações, eles tenham fraquejado e eles se desencaminharam, saíram do caminho, deixaram de seguir a Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Esse era o medo do apóstolo. Verso 6, mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. E aí Paulo se alegra, Paulo vibra, Paulo louva, Paulo agradece. Apesar de todas as tribulações, eles não fraquejaram, eles não se desencaminharam, Satanás não conseguiu afetar a fé daquela igreja, e ela continua firme no Senhor. E o apóstolo agora respira aliviado. Por quê? Porque a fé da igreja de Tessalônica estava bem firmada no Senhor e na sua palavra. Eu concluo, meus amados irmãos, dizendo sobre a preocupação. Você, pai, você, marido, se preocupa com o estado da fé da sua esposa? Você se preocupa com o estado da fé dos seus filhos? Você se preocupa com o estado da fé daquele seu irmão, daquela sua irmã, com quem você convive na igreja? Ou você é indiferente? Para mim, tanto faz. É como se tivesse a sua esposa no hospital e você dissesse, os médicos não ligam, eu também não ligo, não vou lá. Para mim, tanto faz. Se ela está melhorando ou piorando, não faz diferença para mim. O estado de saúde, seria terrível isso. Pois quando você não faz culto doméstico, quando você não traz sua família para o culto na igreja, quando você deixa sua família perder uma conferência na igreja, um encontro de casais, grupos de estudos, você está dizendo, eu não me importo com a saúde espiritual da minha família. Irmãos, ser líder aparentemente é bom, mas implica em grande responsabilidade diante de Deus. Fortalecer, você se preocupa com o estado da sua fé,
Então fortaleça a sua fé, dê ânimo à sua fé com a palavra e com tudo que Deus coloca à sua disposição. Se preocupe com a fé da sua esposa e família, fortaleça a sua família, anime a fé da sua família, anime a fé dos irmãos. Tem algum irmão desanimado? Cadê ele? Não veio para o culto? Ligue. Aí o irmão começa a falar mal da igreja. Não critique ele não, fortalece a fé dele, anima a fé dele. Ou ele está abatido, vai visitar, chama mais um, chama mais dois, vai lá, ora com aquela pessoa, fortalece aquela pessoa, dá ânimo na fé para aquela pessoa. Isso, irmãos, é o que nós temos que fazer, porque se não fizermos, vamos fraquejar. Não tem forte, tem pessoas fortalecidas por Deus, mas deixou de buscar, enfraquece. Então eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós aqui tenha essa preocupação e tome iniciativas concretas para o fortalecimento da fé, para o ânimo da fé, porque tribulações existem. Você está aqui agora, amanhã você está com febre, Covid, seus pulmões estão comprometidos, tu vai internar e não vai entubar e não sabe se sai. Ou pode ser o teu filho, a tua filha. Pode ser uma pessoa que se ama muito. Você não sabe. Nenhum de nós sabe. Tribulações, elas vêm assim. Vem aquela tempestade, parece que você tomou um soco. E você fica vendo estrelas. Porque vem de uma vez e vem com toda a força. E quem não está fortalecido, fraqueja. Abaixe a sua cabeça, ore e peça misericórdia a Deus. Diga: Senhor, me perdoa por estar sendo negligente, me perdoa por não estar sendo marido, líder espiritual do meu lar, me perdoa se eu tenho desprezado tudo que a minha igreja promove para o meu fortalecimento, para o meu ânimo. Ó Senhor, renova minhas forças, peça a Deus, clame a Deus, porque Satanás quer obstruir o teu caminho. Satanás está por detrás das tribulações. Ele quer ver você negar Jesus, negar sua fé, quer ver você sair do caminho.